Eu, Carmen, me deleitava com a energia vibrante, uma cena familiar que coloria meus dias nos últimos 17 anos, desde que conquistei meu diploma de professora. Armado com idealismo ilimitado, escolhi esse caminho, apesar do bem-intencionado conselho dos meus pais. Sempre tão práticos, eles esperavam que eu seguisse algo seguro, como contabilidade ou advocacia, mas a simples ideia de ficar presa a números ou envolvida em debates legais me dava arrepios. Senhorita Silva. Senhorita Silva, uma mãozinha puxou minha manga. Ao olhar para baixo, vi Lorena, uma garotinha franzina com olhos tão brilhantes e curiosos quanto um céu estrelado, pulando ansiosa na ponta dos pés. Posso ficar depois da aula hoje? Terminei todos os meus deveres de casa e quero falar sobre aquele livro que você mencionou. Um sorriso surgiu naturalmente em meus lábios. Lorena era uma daquelas raras joias que consumiam conhecimento vorazmente. Na maioria dos dias, ela ficava na sala de aula depois do horário, sua mente repleta de perguntas sobre tudo, desde os mistérios dos buracos negros até as nuances do drama shakespeariano. Claro, querida, respondi, bagunçando seu cabelo de maneira brincalhona. Mas com uma condição: vamos comer um lanche saudável primeiro. Nada de grandes aventuras com o estômago vazio. Ela riu, sua gargalhada tão contagiante como sempre. Combinado. Quando o dia escolar terminou com um coro de despedidas, Lorena correu para a entrada à procura de sua carona habitual. Hoje, porém, não era sua mãe quem a esperava, mas um homem que eu nunca tinha visto antes. Alto e de ombros largos, ele a cumprimentou com um sorriso caloroso que iluminava seus olhos. Ei, Lorena, ele falou com entusiasmo, abaixando-se para ficar ao nível dela. Lorena soltou um grito de alegria e pulou em seus braços. Theo Bruno, está é a senhorita Silva, minha professora favorita. Bruno estendeu a mão dizendo: Bruno, prazer em conhecê-la. Lorena fala sobre você o tempo todo. Seu aperto de mão era firme, e seu olhar demorou um momento a mais do que o necessário. Senti um rubor aquecer minhas bochechas enquanto balbuciava uma saudação. Então, senhorita Silva, Bruno disse com um brilho brincalhão nos olhos. Você deve ser algum tipo de super-heroína para manter esse pequeno furacão concentrado o dia todo. Lorena riu, e eu não pude deixar de sorrir de volta. Ela é brilhante, com certeza, um prazer ensinar. Nas semanas seguintes, Bruno tornou-se uma presença familiar nas saídas da tarde, e nosso constrangimento inicial gradualmente deu lugar a conversas relaxadas e envolventes. Ele era espirituoso, perspicaz e falava sobre mais do que apenas assuntos relacionados a crianças. Uma tarde, enquanto Lorena estava imersa em um livro que eu lhe emprestara, Bruno ficou depois que o sino tocou. Escute, senhorita Silva, ele começou, com um toque de hesitação na voz. Isso pode parecer um pouco repentino, mas você gostaria de tomar um café algum dia? Só nós dois, é claro. Meu coração disparou enquanto eu respondia, mais rápido do que eu esperava. Ah, com certeza, que o café levasse ao jantar, depois a drinks, e em breve a momentos roubados sempre que conseguíssemos. Nos apaixonamos rapidamente, envolvidos em um turbilhão de romance com olhares furtivos e mensagens tarde da noite. Um ano depois, Bruno deslizou um anel de diamante em meu dedo, com seus olhos refletindo alegria nos meus. Casamos em uma pequena cerimônia, cercados por amigos próximos e familiares, selando nossa jornada compartilhada com um beijo. No início, meus pais ficaram receosos com meu romance relâmpago com Bruno, mas seu charme natural logo os conquistou. Eu tinha um marido amoroso, uma sogra solidária e uma sobrinha enérgica, Lorena, que passava a maioria dos fins de semana conosco. A irmã de Bruno, Bianca, porém, era uma história completamente diferente. Com seus cabelos ruivos vibrantes e uma predileção por saias apertadas, Bianca era a personificação do caos. Quase todas as noites, Bruno recebia chamadas frenéticas dela, frequentemente terminando com ele revirando os olhos, exasperado por mais um episódio dramático. Bianca, por sua vez, mal me tolerava. Cada visita era pontuada por comentários sarcásticos sobre minhas escolhas de vida entediantes e provocações invejosas sobre nossa dinâmica familiar aparentemente perfeita. Uma noite,
Depois que Bianca fez um comentário particularmente cortante sobre meus valores antiquados, cheguei ao meu limite. Assim que ela saiu, virei-me para Bruno, com a frustração fervendo dentro de mim. Bruno, sussurrei com firmeza. Lorena precisa de mais estabilidade. Não vê que sua irmã não sabe o que é responsabilidade? Bruno, visivelmente irritado, retrucou. Ela é minha irmã, Carmen. A tensão aumentou. E Lorena é sua sobrinha. Até quando vai fingir que está tudo bem? Aquela garota merece um pai de verdade, não apenas uma entretenedora esporádica. Bruno saiu furioso, me deixando sozinha na sala de estar, ainda fervendo. Não era a primeira vez que discutíamos por causa de Bianca, e eu sabia que não seria a última. Uma semente de preocupação havia sido plantada em minha mente, uma preocupação que logo cresceria em uma tempestade. Meses depois da euforia inicial do nosso casamento, era hora de uma conversa mais séria. Sentamos à mesa da cozinha, cercados pelos restos do jantar delivery. Eu tentei manter a voz firme. Bruno, precisamos conversar sobre finanças. Ele suspirou, recostando-se na cadeira. Finanças, Carmen. Concordamos em uma conta conjunta, lembra? 50% para cada um. Parece que você não tem contribuído muito ultimamente. Retruquei, o peso das minhas palavras preenchendo a sala com tensão. Bruno franziu a testa. Bem, Bianca está passando por um momento difícil novamente. Ela precisou de ajuda com Lorena e toda a minha frustração ressurgiu. Bruno, não podemos continuar resgatando ela todo mês. Temos nossas contas e mantimentos. Olha, Bianca é família. Eu tenho que ajudá-la, respondeu defensivamente. E o que dizer da nossa família? Perguntei, tentando conter as lágrimas. Lorena não é parte da nossa família também? Você está gastando nosso dinheiro com as despesas deles, retruquei, minha voz aumentando. Bruno bateu o punho na mesa, me assustando. Você não entende, Carmen? Eles precisam mais do que nós. Você mantém a casa limpa, essa é a sua contribuição. Pare de reclamar sobre cada centavo. A dureza em sua voz me chocou. Este não era o Bruno tranquilo por quem eu me apaixonei. Este era um homem carregado de segredos e um ressentimento crescente. Engoli em seco, recusando-me a ser intimidada. Isso não é justo, Bruno. Concordamos em um sistema, e você está quebrando isso. Ele riu com desdém. A vida acontece, querida. Lide com isso. Dizendo isso, ele saiu, me deixando sozinha no silêncio ecoante da cozinha. O jantar ficou intragável na minha boca. O surto de Bruno confirmou meus piores medos. Não era apenas sobre a fase difícil de Bianca, era um padrão recorrente. Passei aquela noite encarando o teto, um nó de preocupação apertando meu estômago. Os meses seguintes passaram como um borrão, com Bruno deixando de contribuir financeiramente. Toda vez que eu tentava discutir nossos problemas, ele desviava com uma desculpa fraca ou um comentário indiferente. As contas começaram a se acumular, e eu me vi usando minhas economias, e depois, contando com meu salário para sustentar nossa casa. Sentia-me como a única provedora de uma família que nem era realmente minha. A parte mais desanimadora era que Bruno parecia indiferente. Suas noites eram consumidas pelo telefone, atendendo chamadas de Bianca ou desaparecendo misteriosamente por horas. O homem por quem me apaixonei, que prometeu um futuro compartilhado, estava lentamente se tornando um estranho. Seus segredos estavam criando uma barreira cada vez maior entre nós. Conforme os meses se arrastavam, cada dia parecia uma repetição monótona do anterior. As ausências de Bruno se prolongavam, e suas desculpas se tornavam cada vez mais esfarrapadas. Ele desaparecia por noites inteiras, sempre com o telefone no modo silencioso. Nas raras ocasiões ele estava em casa, mas suas visitas eram breves, apenas um rápido olá e tchau, com sua atenção eternamente fixada no celular. Até mesmo jantares em família na casa dos meus sogros se transformaram em um ato doloroso, com Bruno parecendo um fantasma à mesa, oferecendo apenas cumprimentos sem entusiasmo antes de sair para ligações sussurradas do lado de fora. Uma noite, após mais um jantar marcado por silêncios estranhos, alcancei meu limite.
Bruno, mal reconhecendo minha presença, mexia na comida em seu prato com desinteresse. Bruno, comecei, minha voz apertada pela frustração acumulada. Precisamos conversar. Ele levantou o olhar, com irritação estampada no rosto. Sobre o quê, querida? Sobre você, sobre nós, sobre para onde você desaparece o tempo todo, explode, minhas emoções transbordando. Bruno suspirou dramaticamente, um show exagerado de exasperação. Olha, estou atolado de trabalho, é um momento exigente. Trabalho, retruquei, incrédula. Você não faz hora extra há meses. O que está acontecendo, Bruno? Ele empurrou a cadeira para trás, seu rosto endurecendo. Isso não está em discussão. Você não entenderia. Tente me explicar, desafiei, elevando minha voz. Porque tudo que eu entendo agora é que tem um estranho morando na minha casa. O silêncio que se seguiu foi gelado. Bruno me encarou com a mandíbula travada, então saiu abruptamente da sala. Eu afundei na cadeira, esmagada pelo peso esmagador de sua indiferença. Dias se transformaram em semanas, e as ausências de Bruno se tornaram constantes. Ele ignorava minhas ligações e mensagens, deixando o silêncio ecoar em nossa casa outrora vibrante. Uma manhã, acordei para encontrar a cama vazia e uma dura realização. Eu estava sozinha. Movida pelo desespero, despejei minhas emoções em um e-mail, articulando minha frustração, solidão e o futuro que havíamos prometido um ao outro. Exigi respostas para seus constantes desaparecimentos e uma divisão justa das responsabilidades financeiras. Clicar em enviar parecia como jogar uma pedra em um abismo, minhas palavras desaparecendo no vasto vazio do nosso casamento desmoronado. O silêncio que se seguiu foi uma confirmação brutal dos meus medos. Sem desculpas, sem explicações, apenas um vazio avassalador. Mas, ao cair da noite, enquanto o sol pintava o céu com tons de laranja e vermelho raivosos, encontrei uma folha de papel na mesa da cozinha, branca como a neve contra o tom quente da madeira. Eram os papéis do divórcio, assinados por Bruno. Minha respiração falhou, e o mundo pareceu inclinar-se sobre seu eixo. Agarrei os papéis, as palavras se embaralhando diante dos meus olhos. Uma raiva intensa e fervente tomou conta de mim, mais forte do que qualquer coisa que já havia sentido. Com os dedos trêmulos, bati o telefone na mesa e disquei seu número. A ligação foi direto para a caixa postal. Deixei uma mensagem feroz, exigindo uma explicação pelos papéis e por tudo. Ele me fez passar por tudo isso e, quando tentei novamente, tudo que consegui foi a voz fria e mecânica de sua secretária eletrônica. Disquei repetidamente, agarrada a uma esperança desesperada, ansiando ouvir sua voz. Mas quando, finalmente, uma voz rompeu o silêncio, não era a de Bruno. Em vez disso, era uma voz jovem e arrogante, carregada de superioridade. "Quem é?" ela perguntou com desdém. Meu coração afundou enquanto eu conseguia murmurar. "É Carmen, a esposa do Bruno." A risada dela foi gelada. "Esposa? Ah, querida, você é coisa do passado. O Bruno só pensa no futuro, e o futuro sou eu. Então, talvez você deva encontrar outro lugar para ficar, ok?" O telefone escorregou dos meus dedos trêmulos, caindo no balcão com um leve baque. Meu mundo desabou, e a cruel realidade se assentou pesadamente em meu estômago, como uma pedra. A traição, afiada e ardente, atravessou meu ser. Lágrimas embaçaram minha visão enquanto eu saía correndo do apartamento, segurando os papéis do divórcio amassados com força em minha mão. Eu precisava de alguém, alguém forte. Minha sogra era essa pessoa. Dirigi até a casa dela, atordoada. Quando cheguei à porta e bati, ela abriu, com os olhos arregalados ao ver meu estado de angústia. Sem dizer uma palavra, caí em seus braços, minhas emoções transbordando. Ela me segurou, seu conforto gentil suavizando as feridas profundas na minha alma enquanto eu desabafava sobre a traição e a deslealdade de Bruno. Uma faísca de raiva passou pelo rosto dela. "Carmen, você vai ficar conosco", ela declarou, com a voz firme. Eu assenti, sobrecarregada demais para falar. Essa não era a vida que eu tinha imaginado, mas, ao entrar na casa,
senti uma pequena mão puxar meu casaco. Era Lorena, a sobrinha de Bruno, com os olhos grandes e cheios de preocupação. Tia, o que aconteceu? Perguntou suavemente. Ajoelhei-me e a abracei. Está tudo bem, querida. Vai ficar tudo bem. Segurando Lorena perto de mim, uma nova determinação me fortaleceu. Este novo capítulo não seria apenas sobre juntar os pedaços, mas sobre reconstruir uma vida baseada em confiança genuína e amor verdadeiro, não em promessas vazias. Embora o caminho à frente fosse desafiador, eu sabia que não o percorreria sozinha. O gosto amargo da traição persistia, mas o apoio e o carinho começavam a trazer uma nova força. Mas eu estava determinada a não deixar isso me derrotar. Minha primeira parada foi no escritório de Walter, uma advogada formidável, conhecida por sua mente afiada e uma postura ainda mais cortante no tribunal. O escritório era uma mistura de cromo elegante, ternos caros e o sutil aroma de charutos finos. Ao entrar, meu olhar estava carregado de desconfiança. Era claro que aquilo não se tratava apenas de noites até tarde no escritório. Havia algo mais profundo, algo que ele se esforçava para esconder. Com uma determinação endurecida, encarei Walter. Divórcio, declarei firmemente, a palavra pesada no ar. E compensação financeira. O interesse brilhou nos olhos de Walter. Convincente, Carmen, mas acusações sozinhas não bastam. Precisamos de evidências sólidas para expor seu marido e seus segredos. Essa evidência viria através de Mr. Omar, um investigador particular com talento para farejar problemas. Com o rosto marcado pelo tempo, como um mapa antigo, ele aceitou um grosso maço de dinheiro de mim e começou a trabalhar imediatamente. Dias se transformaram em semanas, e o único som no meu agora vazio apartamento era o tic-tac implacável do relógio. Então, em uma noite particularmente sombria e chuvosa, Mr. Omar apareceu na minha porta, segurando uma pasta como se fosse uma tábua de salvação. Isso, resmungou, com uma voz áspera como cascalho. Pode ser exatamente o que você precisa. Meu coração disparou enquanto eu folheava apressadamente o conteúdo da pasta. Transcrições e gravações de áudio partiam meu coração novamente a cada palavra. As vozes de Bianca, minha suposta cunhada, e suas amigas conspiradoras preenchiam o ambiente. Cada frase era uma punhalada de traição. Ele é cheio da grana, uma amiga invejava em voz alta. Praticamente um príncipe com o próprio dinheiro. A risada de Bianca era fria e vazia. Aquele apartamento dele é uma mina de ouro. Assim que eu conseguir que ele se case comigo, vamos convencê-lo a vendê-lo. Depois, tem os supostos tratamentos médicos da Lorena. Podemos ganhar uma fortuna dividindo isso. Um arrepio percorreu meu corpo. Bianca, a parasita, estava explorando Bruno, e sua amiga, sua amante, era uma cúmplice disposta no esquema delas para arrancar tudo dele. Meu aconchegante apartamento não era um lar para ela, era um bilhete para o luxo. E Bruno era apenas um peão no jogo distorcido delas. Com essas evidências condenatórias em mãos, retornei ao escritório de Walter, com a fúria fervendo dentro de mim. Walter ouviu atentamente, seus olhos afiados com um brilho calculista enquanto as gravações tocavam. Bingo, Carmen, murmurou ela, um sorriso astuto surgindo em seu rosto. Isso é ouro puro. Está na hora de derrubar essas enganadoras. Mas, em meio à minha tempestade de raiva, uma pontada de preocupação me atingiu. Bruno era ingênuo e enganado, sim, mas inocente. Lorena, sua sobrinha, estava involuntariamente presa na trama gananciosa de sua mãe. Eu não suportava a ideia de vê-la machucada pelas consequências. Em vez de confrontar Bruno ou Bianca diretamente, optei por uma abordagem mais tranquila. Chamei minha sogra, Nilza, com urgência, afiando meu tom. Precisamos nos encontrar. Algo grande aconteceu. Na noite seguinte, o clima estava tenso à medida que nos reuníamos ao redor da mesa de jantar. Eu, Bruno, seus pais visivelmente abalados, e por fim, Bianca, que entrou com ar de deboche, exalando álcool e desaforo. Antes que eu pudesse falar, Bianca explodiu. Você acredita? O serviço de proteção à criança invadiu minha casa me acusando de ser inapta. Levaram Lorena para um abrigo.
O nojo apertou minha garganta enquanto ela desfiava seu discurso, se fazendo de vítima enquanto tramava contra sua própria família. Foi então que, com uma voz mais firme do que me sentia, eu a interrompi. Na verdade, Bianca, fui eu quem ligou para o serviço de proteção à criança. A sala ficou em silêncio absoluto. Os olhos de Bianca se arregalaram, seu estado de embriaguez clareando por um momento. Bruno me olhou, confusão estampada no rosto. Você fez o quê? Bianca gritou, sua voz tomada pela fúria. Por que Bianca? Continuei, sem vacilar. Você é uma pessoa terrível. Está usando seu irmão só para se enriquecer. Observei enquanto a gravidade de seus atos começava a se fazer evidente para todos na sala. Minha decisão estava firme. Aquilo não era sobre vingança, mas sobre proteger Lorena e expor a verdade, por mais dolorosa que fosse. Enquanto eu confrontava Bianca, a disposição dela de sacrificar a própria filha para alcançar seus objetivos egoístas ficou clara. Lorena merecia mais do que isso. Isso, declarei, justamente quando Bianca, tomada pela fúria, avançou em minha direção. Seu rosto estava retorcido de raiva, mas antes que ela pudesse me alcançar, Bruno, normalmente lento para reagir, interveio, agarrando seus braços e a segurando. Me solta! Bianca gritou, lutando contra o aperto de Bruno, seus esforços fúteis. Vocês dois vão se arrepender disso. Ainda parecendo confuso, Bruno finalmente me perguntou: o que está acontecendo, Carmen? Eu apertei o play no gravador, deixando a conversa incriminadora entre Bianca e sua amiga preencher a sala. Enquanto Bruno ouvia, seu rosto ficou pálido, e uma mistura de vergonha e descrença tomou conta dele. Ele estava ouvindo a verdadeira opinião de sua irmã sobre ele, um mero caixa eletrônico a ser explorado. Cercada e desesperada, Bianca explodiu. Isso é ridículo, ela gritou, a voz trêmula. Você não tem o direito de se meter nos nossos assuntos familiares. Isso não é o seu lugar. Ignorando seu escândalo, mantive os olhos fixos em Bruno. Esse era o momento da verdade para ele, o momento em que ele veria sua irmã pela manipuladora que realmente era. Minha sogra, Nilza, geralmente a personificação da compostura, se juntou à conversa. Bianca, como você pôde? Sua voz estava agora fria com desapontamento, confrontando a traição de Bianca. Traição? Bianca zombou, a expressão dela distorcida. Por favor, poupe-me do drama. Esse era o plano o tempo todo. Se aproximar de Bruno, garantir o apartamento e depois mirar nos fundos da aposentadoria. Ela sorriu com malícia, e Nilza e seu marido, Sebastião, estavam visivelmente abalados com a revelação. Os rostos deles refletiam a picada da traição. Quanto a Bianca, ela se afundava cada vez mais, sua fala cheia de ofensas e xingamentos, um contraste gritante com a fachada calculada que mantinha antes. Voltando-se para Bruno, encontrei seu olhar. Bem, Bruno, eu disse, minha voz firme. As evidências da sua infidelidade e das tramas dela são inegáveis. Agora vamos discutir a compensação financeira. Bruno abriu a boca, talvez para pedir perdão, mas levantei a mão, interrompendo. Não há mais nada a discutir, disse com firmeza. Você teve sua chance, agora é hora de eu seguir em frente. O martelo do juiz finalmente desceu, marcando o fim de um capítulo turbulento da minha vida. Divórcio concedido, compensação financeira garantida. Justiça, embora agridoce, foi feita. Bianca e sua amiga traiçoeira enfrentaram acusações de tentativa de fraude, seus sonhos de luxo se dissipando tão rapidamente quanto um perfume barato. Lorena, infelizmente, continuou sendo a mais afetada. As batalhas pela custódia rasgaram a família, e em uma reviravolta dramática, foi revelado que o ex de Bianca não era o pai biológico de Lorena. A verdade, teimosa e intransigente, se recusou a permanecer enterrada. Sem pai conhecido e com uma mãe inapta, o juiz concedeu a custódia de Lorena a Nilza. Sua casa, antes tranquila, se transformou em um vibrante refúgio. Nilza, embora inicialmente sobrecarregada, encontrou um novo propósito ao criar Lorena. Juntos, todos nós nos ajustamos a uma nova normalidade improvável, construindo uma vida de estabilidade e amor para Lorena, em meio às ruínas das enganações passadas.
Em nossa rotina surpreendentemente funcional, uma noite tranquila se desenrolou, com Lorena, um monte de cachos loiros e energia ilimitada, subindo em meu colo. Mamãe não vai voltar, vai? Ela perguntou, sua voz suave, quase um sussurro. Um nó se formou na minha garganta enquanto eu respondi suavemente. Não, querida, ela não vai voltar, mas você está presa a mim agora. Um sorriso tão brilhante quanto um girassol se espalhou pelo rosto dela. Que bom, ela declarou, apertando-me com força. Eu te amo mais do que glitter e sorvete combinados. No entanto, a vida logo deu uma reviravolta surpreendente. Aconteceu em uma típica noite de sexta-feira. Nilza e Sebastião, meus ex-sogros, sentaram-se à minha frente, suas expressões um complexo tecido de tristeza e determinação. Mudamos o testamento, Sebastião disse de forma direta, sua voz rouca. A casa, as economias, tudo vai para você e Lorena. Minha mandíbula caiu, incrédula. Mas por quê? Consegui perguntar, totalmente surpresa. Nilza estendeu a mão e apertou a minha, seus olhos cheios de uma mistura de emoções profundas. Você nos abriu os olhos, Carmen, explicou ela suavemente. Agora vemos Bruno pelo que ele realmente é, um homem sem espinha dorsal, facilmente influenciado pela irmã. E quanto ao Bruno? Perguntei hesitante. Afinal, ele ainda era o filho deles. Sebastião endureceu a expressão. Laços de sangue não significam tudo, respondeu ele, severo. Ele fez suas escolhas e agora precisa viver com as consequências, Sebastião completou. Nilza acrescentou, com a voz firme. Você e Lorena são a família que nos resta. Vocês ficaram ao nosso lado, ao lado de Lorena, e isso vale mais do que qualquer vínculo de sangue. A vida seguiu seu curso a partir daí. A casa, antes vazia de silêncio, agora ressoava com o som da risada contagiante de Lorena e da orientação sábia de Nilza. Havíamos nos tornado uma família improvável, formada pela dor e pela resiliência, mas, de algum modo, isso funcionou lindamente. Éramos um mosaico de amor e novos começos, um testemunho dos caminhos inesperados que a vida pode nos levar. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!